De bate-pronto, você saberia dizer o que ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, panelas de pressão e motores de avião podem compartilhar em comum? Isso e muito mais será tratado na aula de hoje, que dá início ao módulo 2 das disciplinas de transferência de calor, aula 5, Introdução à Convecção. Nossa conversa se inicia na retomada de conceitos fundamentais da transferência de calor por condução, a fim de associá-la às definições do transferência de calor por convecção e assim discutir as classificações e os parâmetros de mecânica dos fluidos que influenciam nesse fenômeno, culminando na introdução da lei de esfriamento de Newton e do coeficiente de transferência de calor por convecção. Dando início à nossa breve revisão sobre fluxo de calor por condução, nós definimos, pegando emprestado da termodinâmica clássica, que a temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação médio das moléculas, ao passo que o fluxo de transferência por condução é o mecanismo por meio do qual a energia é transmitida adiante espacialmente, por meio de interações moleculares. Utilizando como exemplo a figura à direita, nós temos uma barra em que a esquerda está a temperatura ambiente e o lado direito está recebendo uma fonte de chama, aquecendo-a. Assim, as moléculas do lado direito começam a se agitar antes das da esquerda, e o mecanismo por meio do qual é transmitida essa informação de atualização de energia térmica, sendo convertida em vibração, é feita por meio da condução de calor. Quem dita esse mecanismo para a gente conseguir quantificar, projetar, utilizar desse fenômeno é a lei de Fourier, que coloca que o fluxo de calor por condução por unidade de área é igual ao produto entre a condutividade térmica e o gradiente de temperatura, ou seja, é uma associação entre uma propriedade constitutiva do material e a diferença de temperatura entre duas regiões sob análise. Já a convecção não é um mecanismo fundamental de troca de calor. Ela, na verdade, representa a associação de dois fenômenos. A condução, que dita o mecanismo de difusão térmica entre moléculas, adicionado de uma advecção, ou seja, a possibilidade de alguns meios, em especial meios fluídicos, líquidos e gases, de movimentar as moléculas dada a mudança de temperatura, coisa que para sólidos, devido à sua estrutura mais estática, com menos graus de liberdade, isso não é possível. Vocês vão encontrar na literatura também essa denominação como bulk motion. Sem o movimento de fluido, não existiria convecção. Teríamos somente condução, ou seja, não são fenômenos separados. Aqui nós temos uma animação feita em Python para conseguir ilustrar um pouco dessa diferença. À esquerda, a condução em sólidos, em que se restringe a vibração, porém próxima do seu estado estacionário, dessas moléculas. A ligação intermolecular delas é mais fixa, ao passo que, na convecção em fluidos, há maior grau de liberdade. Essas moléculas, para além da vibração, elas transladam, movimentam-se, trocam de posição, o que permite com que as moléculas que têm contato, pensamos aqui que haja uma interface com um sólido mais quente, as moléculas que estão em contato aqui nessa região mais quente aumentam seu grau de agitação, saem dessa região e permitem com que moléculas mais frias adentrem, aquecendo-se por sua vez e mantendo esse fluxo que nós chamamos de corrente convectiva. Então, se nós formos sintetizar tudo que está sendo discutido até aqui, nós temos que a convecção se restringe aos meios fluídicos, ao passo que a condução acontece tanto em fluidos quanto em sólidos, inclusive nesses segundos, nos líquidos e gases, em coexistência com a convecção. Só há movimento de massa na convecção, na condução o movimento macroscópico praticamente não existe.
O mecanismo físico que dita a condução é a difusão térmica, ao passo que na convecção existe a mesma difusão acrescida de advecção, movimento macroscópico. Por fim, em geral, a velocidade de troca utilizando convecção é mais rápida do que apenas condução. Porque imagine que, além da condução, a troca de moléculas permitindo com que o gradiente de temperatura se permaneça elevado. E pela lei de Fourier, um gradiente elevado de temperatura, maior o fluxo de calor. Ok, vamos adentrar agora nos detalhes que está acontecendo na convecção. Aqui nós temos o escoamento, seja um líquido ou um gás, em uma velocidade dita uniforme, o infinito. Ao adentrar em contato com uma interface sólida, nós temos a condição de não escorregamento, ou seja, o fluido não desliza na parede, sua velocidade é zero em relação ao sólido, o que gera esse gradiente de velocidades até assumir novamente a velocidade no seu estado livre, ou seja, livre de influência desse fluido. Nessa região em que a velocidade é nula, toda a troca de calor é feita puramente por condução. Isso é importante, principalmente quando a gente for implementar os dois fenômenos, que isso fique claro. Então, exatamente no ponto de contato, nós temos apenas condução. No entanto, essa distribuição de gradientes de velocidade, nós damos o nome de camada limite. Nesse caso, camada limite de velocidade. Então, até atingir 99% da velocidade do escoamento livre, nós temos a camada limite. Nessa região, em mecânica dos fluidos, nós verificamos que os efeitos viscosos são mais significativos. Para além disso, o que nós vamos discutir daqui em diante é que quanto maior a velocidade do escoamento livre, pense você no mecanismo do ventilador, por exemplo, maior é a troca térmica. E vamos descobrir o porquê. Temos, para além da camada de limite de velocidade, a definição de camadas limites térmica e de concentração. Isso daqui está mais relacionado com fenômenos químicos, vamos nos concentrar somente na de temperatura e de velocidade. A camada limite de temperatura é o seguinte: caso haja uma diferença entre a temperatura no sólido e no fluido, existe um gradiente de temperatura ocorrendo. Esse gradiente é influenciado e influencia a dinâmica envolvida na mecânica do fluido. Então, o campo de velocidades e o campo de temperaturas, por conservação de massa, quantidade de movimento e conservação de energia, as três acopladas, uma interfere na outra. Bom, ainda nessa aula, nós trataremos quais os parâmetros que surgem para tentar sintetizar e quantificar as características acopladas entre a mecânica dos fluidos e a transferência de calor por convecção. Mas antes, vamos comentar um pouco sobre quais os tipos de convecção que nós classificamos e por que essas classificações existem. São 4 principais. A primeira, convecção forçada, como é o caso dos ventiladores. Então, nela, existe um componente que impõe velocidade ao fluido. Já na convecção natural, o que ocorre são correntes convectivas devido à diferença de densidade nesse fluido, uma vez que a densidade está associada com a temperatura. Então, modificando-se a temperatura, modifica-se a densidade, e nisso a troca de moléculas. Outros exemplos, dentro da convecção forçada, o próprio motor aeronáutico. Então, estamos retomando a pergunta feita no início do vídeo, em que, seja ainda em solo, com o movimento do fã, seja em voo, existe uma velocidade relativa entre o motor e o meio externo, o ar. O que gostaria de destacar é,
bem na região de contato com a nacelle, que é essa estrutura por fora que recobre e protege o motor, ao surgimento da camada limite, tanto de velocidade quanto térmica. E esse comportamento influencia tanto o projeto aerodinâmico dessas geometrias, quanto o projeto termodinâmico de propulsão da aeronave. Bom, outro exemplo de convecção natural é quando a gente coloca, seja aquecedores ou o ar-condicionado. No caso do ar-condicionado, existe tanto convecção forçada, pelo fato de ter algum tipo de refrigeração forçada inicialmente, mas depois o que predomina é o mecanismo de convecção natural no próprio ambiente. Bom, as últimas classificações que faltam mencionar são convecção em escoamento interno e convecção no escoamento externo. O interno ocorre quando o fluido está confinado completamente por superfícies sólidas, como em dutos e tubos. Aqui a gente precisa se atentar sobre a região de desenvolvimento completo da camada limite. Então, a gente inicia com uma distribuição uniforme, depois como que esse comportamento assume e permanece adiante, isso é relevante para o projeto, tanto térmico quanto de velocidade do fluido. E convecção e escoamento externo, que existe somente uma superfície sólida e o meio fluido tem uma extensão muito superior a esse meio sólido. Aqui é o caso, por exemplo, quando a gente vai tratar com aeronaves. Ok. Quais os parâmetros que são relevantes nesse projeto? Vamos falar aqui um pouco mais qualitativo ainda. Propriedades constitutivas do fluido, então viscosidade, densidade, condutividade térmica. Normalmente em livros de transferência de calor e termodinâmica nós temos essas tabelas que fornecem essas grandezas em diferentes condições de temperatura e pressão. A própria geometria do corpo sólido vai influenciar a eficiência da troca de calor e também o formato que assume a camada limite. E por fim, se o regime é laminar ou turbulento. Nós vamos discutir mais a fundo nas aulas posteriores como isso vai influenciar na transferência de calor. Bom, dito tudo isso, todas essas caracterizações que podem influenciar o fenômeno, do ponto de vista de engenharia, nós procuramos adotar um parâmetro que sintetize tudo isso. Para isso, nós recorremos à lei de resfriamento de Newton, onde o coeficiente H é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Ele é projetado, identificado para sintetizar características de rugosidade, tipo de escoamento, propriedades constitutivas, geometria de corpo, e ele multiplica a diferença de temperatura entre a temperatura na superfície e diretamente a temperatura no infinito. Então você perceba que toda a caracterização da camada limite, como é esse gradiente de temperatura, está todo sintetizado no coeficiente H. Nas aulas seguintes, nós vamos nos concentrar em como determinar o coeficiente H e qual é a influência dele no projeto. Por conta disso, gostaria de apresentar alguns dos próximos atores que serão importantes, como o de Reynolds, Prandtl e Nusselt. Eles carregam propriedades inerciais, de viscosidade, difusividade térmica e o próprio coeficiente de transferência de calor por convecção. Além disso, tem em sua formulação a caracterização das espessuras de camada limite de velocidade e térmica. E por isso é possível estabelecer uma relação entre estes números, seja via analítica, como a solução de Blasius para a placa semi-infinita, que será deduzida nas próximas aulas, bem como aproximações experimentais. Independente da abordagem, sempre segue este mesmo caminho. Estabelecimento dos números adimensionais, cálculo das espessuras de camada limite, até chegar no fluxo de calor por convecção.
Muito obrigado e até a próxima aula.